Nós vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 11, do verso 25 a 36, diz assim: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista de que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus irmãos, esse texto de Romanos capítulo 11, do versículo 25 até o 36, na verdade todo o capítulo 11 é um texto em que nós vemos muitas controvérsias, se assim podemos dizer. Cada teólogo ele vai ter, não cada teólogo, mas tem muitas posições teológicas sobre Romanos 11. E antes do século 20, essas posições teológicas elas poderiam ficar no campo da abstração. Contudo, no século 20 acontece algo que ninguém imaginava que poderia acontecer. Os judeus voltam para a sua terra depois de quase 2000 anos. Muitos teólogos falavam que é impossível o judeu voltar para a sua terra. Mas os judeus voltam. E na década de 60, os judeus não apenas voltam, como os judeus, eles conquistam mais parte do território. E eles se estabelecem, de fato, em Israel. Que nós ainda chamamos de Palestina, mas a terra de Israel, porque foi dada por Deus. E então a igreja começa a olhar para o povo judeu, e muitos cristãos se perguntam: o que está acontecendo? Estamos nos últimos dias? É claro que desde que Cristo veio à terra, nós estamos nos últimos dias, nós não podemos esquecer disso. Mas, como o reverendo Sproul falou, quando ele olhou na TV da sua casa e viu os judeus conquistando território na década de 60, ele ficou maravilhado e assustado, porque ele perguntava: será esse o começo do fim? O reverendo Sproul ainda diz que um amigo dele, que era um perito em Antigo Testamento, que não acreditava em qualquer correlação entre últimos dias com Israel, também ficou em choque quando ele viu os judeus vencendo a guerra chamada Guerra dos 6 Dias, a Batalha dos 6 Dias. Então, sobre nós paira algo que nós ficamos olhando, nós que estamos no século XXI, mas aqui não é propósito nosso tentar desvendar os mistérios que não são nem mais mistérios revelados, são mistérios realmente ocultos. Não cabe a nós falar que falta a parte A, a parte B, a parte C acontecer para Cristo voltar. Fato é, Cristo está voltando. Se a igreja começar a esquecer que Cristo está voltando, nós perdemos o cristianismo. Porque Cristo, desde que ele ascendeu aos céus, ele disse que voltará, e ele nos disse para que nós ficássemos vigilantes. Algumas pessoas, elas querem abordar o assunto de escatologia com uma vã curiosidade, com uma ímpia curiosidade.
E elas vão para Romanos 11, elas vão para Tessalonicenses, elas vão para Apocalipse como um exercício meramente intelectual. Com um exercício nem um pouco piedoso. E essas pessoas só conseguem conquistar condenação. Nosso intento hoje, ao expormos Romanos, é o nosso desejo ter o intento do apóstolo Paulo. Qual é o intento do apóstolo Paulo? Para que não sejais presumidos em vós mesmos. Ao final do sermão, nós iremos falar contra a soberba. Porque muitos cristãos se esmeram no conhecimento para ficarem soberbos. Muitos cristãos querem estudar escatologia para a soberba. Muitos adentram, por exemplo, no seio do calvinismo para a soberba. Batem no peito, dizem-se reformados, soberba, com soberba. O nosso intuito é para que, em um exercício piedoso, buscando compreender a palavra de Deus, entendendo que existem coisas que Deus ainda não revelou. Existem coisas que vão ficar mais claras no decorrer da história. Mas existem preceitos bíblicos que nós podemos trabalhar essa noite. E é isso que nós iremos fazer, se Deus assim nos permitir. O apóstolo Paulo, então, começa, como nós já abordamos, dizendo e chamando a atenção para o que ele vem abordar. Lembrando que isso está intrinsecamente relacionado ao sermão do irmão Vinícius da Oliveira. Ele já bem disse que os gentios, eles não são naturais. Ele já disse que os naturais são quem? Os israelitas. E quem são os israelitas? Israelitas étnicos. O apóstolo Paulo, no capítulo 11, nós já abordamos isso, o irmão Vinícius abordou também, de que, capítulo 11, o apóstolo Paulo está falando em Israel étnico. O apóstolo Paulo está fazendo a diferenciação, ou melhor, a distinção entre judeu e gentil. É apenas um povo, nós não podemos esquecer disso. Ninguém que subiu nesse púlpito está falando que Deus tem dois povos. Que Deus tem dois métodos de salvação, a igreja e Israel. Aqueles que pegam Romanos 11 e acreditam que Israel vai voltar, e voltou para a sua terra, e vai reconstruir o templo, e Deus vai salvar Israel porque agora vai ter uma salvação particular em Israel com os ritos da lei mosaica e uma salvação pela igreja através do evangelho. Essas pessoas estão completamente equivocadas porque não existe salvação fora de Cristo. Romanos 11 não corrobora com a visão chamada dispensacionalista de que os dispensacionalistas são os que mais ficam olhando para Israel, dizendo, agora vamos esperar o templo ser reconstruído. Porque se o povo judeu reconstrói o templo, eles estão, metaforicamente falando, crucificando Jesus novamente. Não existe salvação fora de Cristo. A nova aliança é no sangue de Cristo. A antiga aliança era no sangue de animais, bodes, carneiros e tudo mais. A nova aliança é o sangue de Cristo. Ninguém será salvo depois da vida de Cristo. Não existe como uma pessoa que continua nos ritos da antiga aliança ser salva. Não existe salvação fora de Cristo. Deus não tem dois povos, a igreja e Israel. Deus tem um só povo, a igreja, no qual podemos distinguir dois povos, ou duas etnias, judeus e gentios. Nós distinguimos, nós não separamos. É uma distinção que fazemos. E o apóstolo Paulo está fazendo uma distinção. Então ele diz, por que não quero, irmãos, que ignoreis este mistério? Quando ele começa, por que não quero, irmãos, ele já está aqui, depois de abordar sobre a questão da oliveira, versículo 24, pois se fosse cortado daqui por natureza era oliveira para brava e contra a natureza enxertado em boa oliveira,
quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, como que o apóstolo Paulo termina a perícope que o irmão Vinícius expôs? Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Agora ele vai dizer, porque não querem, irmãos, que ignoreis este mistério. O mistério aqui está relacionado a algo que estava oculto e fora revelado. É isso que é mistério na Bíblia. Em 1 Coríntios também significa isso. Algo que outrora estava oculto e Deus revela. Isso se chama mistério. Não tem qualquer relação com o que foi chamado durante a história da igreja de gnosticismo, de que apenas os iniciados têm determinado conhecimento. Não. Aqui é algo que estava oculto e foi revelado. Então, isso é mistério. Mistério é aquilo que estava só na mente de Deus, só estava nos decretos de Deus e fora revelado. E ele diz o quê? Para que não sejais presumidos em vós mesmos. E aqui ele vai colocar a relação dos judeus. Porque o apóstolo Paulo, na perícope anterior, já disse que os gentios não poderiam menosprezar os judeus. Ele já disse na perícope anterior de que, olha, não se orgulha não. Porque se os naturais foram retirados e tu fosses enxertados, não ache que você foi enxertado por causa de si mesmo. Parafraseando o apóstolo Paulo. Eles foram arrancados por causa da incredulidade. E se você caminhar na mesma direção, você também será arrancado. Eles foram arrancados porque pecaram. Em relação aos judeus, ele diz, para que não sejais presumidos em vós mesmos. E é interessante aqui, porque nós que estamos no século XXI, nós não temos, ou nós podemos não ter noção de o quanto nós, gentios, todos nós, que estamos aqui nessa noite, ninguém, acredito eu, é descendente étnico de Abraão. Todos nós somos gentios. E durante toda a história da igreja, quantos gentios foram presumidos em si mesmos. Já a partir dos pais da igreja, nós temos um pai da igreja vociferando contra os judeus. Não achemos que o antissemitismo é algo exclusivamente dos ímpios. Os cristãos, os gentios cristãos, infelizmente, tem muito a ver com o antissemitismo que permeou toda a Europa. A começar dos pais da igreja, ou deste pai da igreja. Lutero cooperou também bastante com falas complicadas sobre os judeus. E durante a história, os gentios ficaram arrogantes. Os gentios começaram a acreditar que eles eram salvos porque, afinal, eu criei. Então o gentio começou a achar que a fé é obra. Não, os judeus merecem. Até aí, os judeus merecem a punição. Até aí tudo bem, mas quando eles falam isso e acreditam que eles merecem a graça, não entendendo que a graça é favor imerecido, aí os gentios pecam. E os gentios pecaram e pecaram e pecaram. E gentil que eu estou falando aqui, igreja gentil. Nós, igreja. Mas a providência divina tem mudado os rumos. A igreja, talvez como nunca na história, está sendo amiga dos judeus. Nações cristãs estão sendo amigas de Israel. Isso tem mudado. E isso pode obscurecer o nosso entendimento sobre a história e como que, se na história da igreja nós tivéssemos nos atentado a para que não sejais presumidos em vós mesmos, poderíamos ter evitado muitas coisas. Certo teólogo diz como que os judeus poderiam sentir ciúme dos cristãos quando os cristãos perseguiam eles. Porque muitos cristãos perseguiram os judeus. Todas as vezes que os cristãos perseguiram os judeus, eles estavam trabalhando contra a profecia. Então não achemos que essa cláusula aqui que o apóstolo Paulo coloca, ora, como que a gente pode se presumir em nós mesmos? Porque a gente se presumiu, a gente ficou arrogante.
a igreja ficou arrogante. E a gente não pode dizer, não, mas a igreja do passado. Não, nós temos que entender que nós somos um só povo. Somos apenas um povo. E o apóstolo Paulo continua, que veio o endurecimento, ainda versículo 25, que veio o endurecimento em parte a Israel. Por que em parte? Porque nós já vimos do versículo 1 ao versículo 10, que ainda existe o remanescente. Se existe o remanescente, então é em parte. E quando ele fala até que, o que ele está querendo dizer? Que esse endurecimento não é final. Então nós podemos resumir a perícope do versículo 1 ao versículo 10 de que o endurecimento não é total. Não é a totalidade de Israel que foi endurecida por Deus. Do versículo 11 até o versículo 24, nós podemos dizer que o endurecimento não é final. Porque existem promessas para Israel. Não é porque no primeiro século Israel estava endurecido que isso será para sempre. E é isso que o apóstolo Paulo vai abordar aqui. E quando ele diz, até que haja entrada a plenitude dos gentios, esse é um dos mistérios, mas nós não podemos achar que isso aqui é a primeira vez que suscita nas Sagradas Escrituras. Vamos abrir em Lucas 21. Lucas capítulo 21, versículo 20 até o 24. Lucas capítulo 21, do versículo 20 até o versículo 24. Lucas 21, do 20 ao 24, diz assim: Quando, porém, virdes, quem está falando é Jesus, quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Quem é este povo? Israel. Judeu. Este povo, quem são? Judeus. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. Isso aconteceu na década 70 depois de Cristo, no século I. Quando o Império Romano invadiu Jerusalém, depois de sitiá-la, depois de pessoas morrerem de fome, os judeus foram dispersos para todas as nações. Cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Este mistério já fora anunciado por Jesus. E um problema é que quando a gente pega o versículo 20 do versículo 24, e a gente coloca isso como algo que não aconteceu no primeiro século, então Romanos, capítulo 11, fica também complicado de entender. Quando a gente pega, a gente não vai fazer uma exposição no capítulo 21 de Lucas, nós vamos ver que a pergunta está relacionada ao versículo 5, Lucas 21, 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. O discurso de Jesus está relacionado ao templo. E se a gente pega o sinótico, Jesus fala, não passará esta geração até que isso aconteça. E Eusébio, ele vai dizer que cristãos que olharam para essa profecia aqui foram salvos. Porque o que Jesus fala aqui é totalmente contrário ao pensamento do primeiro século. Porque o pensamento do primeiro século é, se você está no campo e você vê Roma chegando, você vai para a sua cidade. Por quê? Porque a sua cidade tem muros, a sua cidade vai te proteger.
E lá você será salvo. É esse o pensamento do primeiro século. E os cristãos, ao olhar o exército romano chegando, eles se lembram, Jesus falou, Jesus falou. Então eles não voltam para Jerusalém. Então eles fogem. E Eusébio, historiador da igreja, diz: muitos cristãos foram salvos. Por quê? Porque creram na profecia de Cristo. Ou Jesus é profeta ou Jesus não é profeta. Jesus é profeta e o que ele falou aconteceu. E o que ele falou, o que não aconteceu ainda, acontecerá. É o dia da vingança. Foi o dia da vingança. Vingou o quê? Vingou terem matado o rei da glória. Essa é a vingança. Eles mataram o rei da glória. Eles mataram o Filho de Deus. Eles mataram o Verbo encarnado. Esse foi o dia da vingança. E eles não apenas mataram o rei da glória. Eles mataram o rei da glória e disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue deste homem. E o que aconteceu? Veio vingança. O Deus vingador, ele vem em vingança. E não caiu só sobre a primeira geração, caiu sobre a primeira geração e sobre várias gerações. E os judeus ficaram longe de suas terras, ou de sua terra. Porque a boca do Senhor o disse. E assim a gente volta para Romanos 11. Que vem o endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. E alguns comentaristas vão dizer: ora, essa plenitude dos gentios é a plenitude dos eleitos. É o que alguns comentaristas vão dizer. Mas, no contexto, não faz sentido. Por quê? Porque o versículo 26 vai dizer: e assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ou seja, há uma relação em Romanos 11, na salvação divina, na salvação de Deus, sobre os judeus e sobre os gentios, de que judeus e gentios estão sendo relacionados, estão sendo considerados na obra da providência. Se nós considerarmos que a plenitude dos gentios é o número total de eleitos, e chegarmos à implicação teológica de que quando o número total de eleitos gentílicos for completado, os judeus virão, então nós vamos dizer que quando os judeus começarem a se converter, os gentios vão ser um ventre estéril. Por quê? Porque não vai ter mais conversão, afinal todos os eleitos se converteram. E quem interpreta assim, vai estar ignorando a perícope anterior exposta pelo irmão Vinícius. O que diz o versículo 12 de Romanos 11? O versículo 12 de Romanos 11 diz: ora, se a transgressão deles quem? Dos judeus. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 15 agora: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? Ou seja, o que o apóstolo Paulo está colocando aqui, o mistério que o apóstolo Paulo está revelando é: olha, o abatimento dos judeus, o endurecimento dos judeus, redundou em salvação dos gentios. E quando os judeus forem chamados, quando os judeus vierem à conversão, vai ser algo inimaginável. Porque se a rejeição deles veio salvação, imagina o chamamento deles. Com essa ideia em mente que o apóstolo Paulo mesmo colocou, nós não podemos entender que plenitude dos gentios significa número total dos eleitos. Mas sim bênçãos. Bênçãos sobre os gentios. Por quê? Porque em toda aliança há bênçãos sobre a aliança. Se nós pegarmos a aliança abraâmica, há bênçãos daqueles que são da aliança abraâmica, da aliança mosaica, da aliança noaica. Sempre há bênçãos. Então o apóstolo Paulo está falando das bênçãos. É o que tudo indica. E essas bênçãos também estão relacionadas com um número de gentios. Nós não podemos ignorar isso. Agora, o que será? Se o próprio apóstolo Paulo não qualifica corretamente, de maneira claramente, melhor dizendo, de maneira claramente, porque ele diz: se não vida dentre os mortos, nós não podemos ir além do que falar o que será se não vida dentre os mortos.
E assim ele diz, e esse assim não está necessariamente relacionado a tempo cronológico, ou seja, vai chegar a plenitude dos gentios e assim os judeus serão conversos. Mas ele está apenas colocando uma combinação de termos. Ele está dizendo que há uma ligação entre gentil e judeu. É isso que está falando. Isso não é cronológico. E assim, todo Israel será salvo. Ora, também alguns vão dizer que todo Israel será salvo está relacionado ao número total de eleitos de Israel, mas também não faz sentido. Por quê? Porque no primeiro século o número total de eleitos já estava sendo salvo. Ou não estava sendo salvo? Estava. O remanescente, que era eleito, estava sendo salvo. Mas parece que o apóstolo Paulo está indo tensionando uma gradação. Ele está gradacionando aqui. Agora é todo Israel, não é só mais o remanescente. Aqui a gente tem que entender a primeira parte da perícope, do versículo 1 ao versículo 10. Ou seja, remanescente e Israel. Remanescente é minoria. Israel é maioria. Não é o que ele diz? Reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Assim, pois, versículo 5, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Versículo 7. Que diremos, pois? O que Israel busca? Israel como nação. Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Ou seja, Israel étnico. Ele está dizendo que no primeiro século uma minoria estava sendo salva, o remanescente, e uma maioria endurecida. Chegará um tempo em que, o que tudo indica, todo Israel será salvo. E aqui não está significando todo Israel, cada indivíduo de Israel, mas é um grande número de israelitas, como povo. Não pode ser cada indivíduo, porque a Bíblia não usa essa linguagem. Em Mateus capítulo 3, quando está falando sobre João Batista, aí fala a determinada cidade, estava com João Batista. Nós já podemos entender que, de fato, toda a cidade estava com João Batista. Isso é impossível. Então, toda é uma figura de linguagem, para totalizar, tá? Para botar um termo genérico e mostrar um grande número. Então, esse versículo aqui, versículo 26, todo Israel será salvo, está relacionado a um grande número de israelitas sendo salvos. É isso que está significando. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esse libertador é Jesus. Virá de Sião o libertador. Não existe libertação fora de Cristo. Esta é a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Ele cita os profetas do Antigo Testamento. Ele está dizendo o quê? Esse libertador ele não veio apenas libertar os gentios. O libertador veio libertar os descendentes de Jacó. O libertador ele não veio apenas apartar a impiedade dos gentios, mas também veio apartar a impiedade do povo da aliança. Afinal, o apóstolo Paulo mesmo já estabeleceu em Romanos de que deles é a aliança. Deles são os oráculos. A eles foram feitas promessas. Como o irmão Vinícius expôs, nós fomos enxertados. A raiz, na metáfora do apóstolo Paulo, na figura do apóstolo Paulo, a raiz é judaica. Jesus é judeu. Nós fomos enxertados. E quando nós entendemos isso, nós podemos começar, na dependência do Espírito, a ter munição para combater o orgulho. Mas o apóstolo Paulo não para por aí. O versículo 28 ele continua. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Inimigos de quem? De Deus. São eles inimigos de Deus por vossa causa. Por quê? Porque o que os judeus rejeitaram? Os judeus do primeiro século, vamos colocar.
Os judeus do primeiro século, eles não rejeitaram de maneira clara. É claro que de maneira velada, sim, mas de maneira clara eles não rejeitaram Moisés. Os judeus não rejeitaram os profetas. Quem os judeus rejeitaram? Rejeitaram Jesus. Rejeitaram a pregação de Cristo. Rejeitaram as boas novas. Então, quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Porque era do propósito divino de que o julgamento viesse no primeiro século sobre os israelitas que estavam seguindo tradições de homens, que estavam acreditando na justiça própria, que estavam acreditando que poderiam alcançar os céus através das suas obras. Foi do propósito divino, na plenitude dos tempos, enviar Jesus Cristo. E toda essa pompa religiosa, essa falsa piedade, foi desmascarada pelo Verbo encarnado. E o Verbo encarnado disse que eles eram sepulcros caiados, lindos por fora, terríveis por dentro. E assim foi do propósito divino que o Evangelho, ou que a salvação, fosse para os gentios. Em diversos momentos nós vemos Paulo nas sinagogas pregando o Evangelho aos judeus, os judeus recusando o Evangelho, não ouvindo. O apóstolo Paulo então diz, então nós vamos para os gentios. Mas nós não podemos considerar que o apóstolo Paulo está colocando que os gentios são plano B de Deus. Os gentios sempre foram considerados na aliança abraâmica. Jesus, em Atos capítulo 1, disse já para os apóstolos de que o evangelho deveria ser pregado não só em Israel, mas em Jerusalém, em Samaria e até outros confins do mundo. E se nós formos para Gênesis 12, versículo 2 até o 3, Gênesis 12, do 2 ao 3 diz, de ti, Gênesis 12, 2 ao 3, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o que Deus fala com Abraão. Não somente os judeus seriam benditos, mas todas as famílias da terra. Logo, sempre foi do propósito divino salvar os gentios. A visão dispensacionalista é que os gentios são plano B. É que Deus intentou salvar os judeus não quiseram ser salvos, então agora o plano B são os gentios. Os dispensacionalistas são cheios de plano B. Para o dispensacionalista, o plano A era o Éden, e Jesus é o plano B. A implicação teológica é essa. Adão pecou, o que vamos fazer? Eu vou enviar Jesus. Não é assim. Jesus sempre foi plano A. E no pacto eterno que nós já abordamos aqui, no pacto eterno em que a Trindade firmou, em que o Pai firmou com o Filho, no pacto eterno em que Cristo foi mediador dos eleitos, Cristo contemplou todos os eleitos. E quem são todos os eleitos? Judeus e gentios. No livro em que está escrito o número dos eleitos, que foi escrito antes que houvesse mundo, lá estava escrito o nome de cada gentio eleito para a salvação. Então, o gentio nunca foi plano B. Mas há uma correlação entre rejeição de Israel e salvação dos gentios. E o apóstolo Paulo diz, quanto ao evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Ou seja, Deus está irado com eles, são inimigos de Deus por vossa causa. Porém, a eleição, ou seja, quanto ao evangelho, agora quanto à eleição. A eleição, e aqui mais uma vez, o apóstolo Paulo está abordando etnia.
O apóstolo Paulo não está abordando cada judeu indivíduo. Nós não podemos considerar que todo Israel será salvo, que é no sentido literal. Porque se for no sentido literal, até Judas vai ser salvo. Nós sabemos que Judas não vai ser salvo. Porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas. E agora a gente vai para Gênesis 17. Nós, a igreja brasileira, nós temos uma noção de fé muito individualizante. Nós estamos abordando o segundo mandamento e uma das considerações do segundo mandamento que nós vamos ver ainda para frente é que Deus tem misericórdia até 1000 gerações daqueles que seguem os seus estatutos. Gênesis 17, versículo 7. Deus está falando com Abrão. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Para ser o teu Deus e da tua descendência. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. A aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E aí o apóstolo Paulo diz, porque os dons, versículo 29 de Romanos 11, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus disse a Abraão que ele salvaria a descendência, ele vai salvar a descendência. Meus irmãos, Deus não é um gênio da lâmpada mágica em que ele fala palavras dúbias. Essas sátiras de gênios da lâmpada mágica, em que se uma pessoa não souber fazer um pedido muito claro, vai vir algo errado para você. O seu pedido vai vir errado. E algumas pessoas relacionam-se com Deus assim, achando que existe dubiedade em Deus, achando que Deus fala uma coisa de maneira querendo dizer outra. Deus é claro. Quando Deus fala em Gênesis 17 da descendência, é claro que está contemplando o espiritual. O apóstolo Paulo já falou isso. É claro. Mas isso não significa que está excluindo o étnico. Por quê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se Deus falou que aquela etnia de Abraão, que estava começando em Abraão, era dele, é dele. É claro que hoje ainda nós podemos ver um certo endurecimento em Israel, ou um endurecimento em Israel, porque eles não glorificam a Jesus. Israel ainda acredita que Jesus é um falso profeta, então nós não podemos dizer que eles são um povo que o endurecimento caiu. Ainda estão endurecidos. Um judeu hoje que morre sem confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador é triste, mas nós temos que dizer, ele está indo para o inferno como gentil. Não existe salvação entre judeu de maneira diferente. Mas nós temos que afirmar que sim, se Deus falou que a geração de Abraão seria separada, ela é separada. E é interessante por quê? Porque Abraão e Sara, como casal, eles eram o quê? Eles eram estéreis. É Deus que formou esse povo. Se Deus não vai e faz com que Sara, depois de avançado de dias, tenha um filho chamado Isaque, não existiria Israel. É claro que Deus formou todos os povos. Mas Deus, de maneira clara, para toda a humanidade, vê de uma maneira extraordinária. Ele forma aquele povo. Porque daquele povo viria o Messias.
aquele povo virá o Salvador. E daquele povo veio o Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio de um ventre estéril. Sara. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Se ele falou o que vai acontecer, ou se ele falou o que vai fazer, ele o fará. Se ele falou para Noé que não fará com que dilúvio ocorra mais, não ocorrerá mais. Deus não se arrepende. Deus não mente. Versículo 30. Porque assim como vós também, vós aqui, quem são vós? Gentios. O irmão Vinícius já começou esse argumento, o apóstolo Paulo se direcionando para os gentios. Então, vós aqui são gentios. Roma, epístola aos romanos, ou seja, cristãos em Roma. Bem possível que tinha pouquíssimos judeus, e se tivesse judeus. Se tivesse. Porque tinha um decreto pairando naquela época que os judeus não poderiam estar em cidades do Império Romano. Roma é a capital do Império Romano. É por isso que quando Paulo chega em Filipos, lá não tem sinagoga, porque Filipos é uma colônia romana. E esse decreto estava vigorando. O apóstolo Paulo vai para Filipos e não tem nenhuma sinagoga lá. E ele fica com Lídia. E a conversão na casa de Lídia. Lídia está junto com outras irmãs no rio, à margem. Por que não tem sinagoga ali? A história diz que não tem sinagoga. Porque os judeus foram expulsos das cidades do Império Romano. Porque fizeram motim, a história diz, por um tal de Crestos. Eles já estavam fazendo motim por causa de Cristo no Império Romano. E eles foram lançados fora pelo imperador. Então, bem provável que em Roma ou não houvesse judeu, ou houvesse muito pouco, porque o começo de Romanos tem ali, eles se direcionando a judeus. Então, tinha judeus, mas muito poucos judeus. Muito poucos judeus. Porque assim como vós também, outrora, fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. O apóstolo Paulo está colocando aqui a desobediência no plano de Deus, de maneira que Deus é soberano até sobre a desobediência. E como que a desobediência dos judeus veio a salvação para os gentios? Como que isso ocorre? A gente pode apenas recapitular Atos dos Apóstolos, em que o apóstolo Paulo chegava numa sinagoga e então os judeus recusavam o apóstolo Paulo, então o apóstolo Paulo se voltava para os gentios. Mas isso ainda não é satisfatório para o texto. Ainda não é satisfatório. Porque existe uma rejeição antes. E que rejeição é essa? Ou que desobediência é essa? É a desobediência contra o Evangelho, que o apóstolo Paulo já colocou aqui no versículo 28. E que desobediência máxima é essa que os judeus provocaram contra o Evangelho? Foi matar Jesus Cristo. Os gentios participaram da crucificação? Participaram. Mas quem promoveu a crucificação foram os judeus. Os judeus promoveram a crucificação. Na verdade, Pilatos, tendo culpa também, mas ele disse, aqui é um homem inocente. Eu não vejo dolo nele, eu não vejo culpa. E o que os judeus fizeram? Eles preferiram soltar Barrabás. Quem matou o rei da glória? Os nossos pecados matou o rei da glória. Sim. Mas aqui o apóstolo Paulo está trabalhando na providência. O apóstolo Paulo aqui está trabalhando na providência divina, ou seja, na história. Quem foi o povo que promoveu o assassinato do Filho de Deus? Por que foi um assassinato? Porque não havia legitimidade para tirarem a vida de Jesus.
Os judeus levantaram falsas testemunhas. Os judeus não seguiram o devido processo legal. Os judeus, eles julgaram Cristo às escondidas. Quando o Sinédrio não deveria nem mesmo estar aberto, eles estavam julgando. Quem foi desobediente a Deus? Os judeus. E a desobediência, isso aqui é o que o apóstolo Paulo começa a ficar maravilhado, e no versículo 33 ao versículo 36, ele rende louvores a Deus. Por quê? Porque como que a salvação chegou nos gentios? Como que a salvação chegou nos gentios, meus irmãos? Porque se nós estivéssemos na antiga dispensação, nós poderíamos sim estar participando do povo hebreu, poderíamos, mas ainda assim estaríamos à margem. Em determinada parte do tempo nós não poderíamos entrar. Nós não seríamos partícipes plenos da aliança. Nós sempre seríamos os gentios ali dentro. Nós sempre seríamos forasteiros ali dentro. Nós sempre seríamos pessoas imigrantes dentro de Israel. Nós nunca seríamos hebreus. Um homem poderia ter se circuncidado, mas se ele não era étnico de Abraão, ele sempre seria gentil. Ele nunca poderia entrar no pátio dos judeus. E quando que isso acabou? Porque nós vivemos achando que a boa vida que nós temos, achando que a participação da aliança que nós temos veio de graça. Na verdade, muitos de nós, por crescermos na igreja, acham que nós merecemos a igreja. Não, a igreja, eu tenho que estar aqui porque eu mereço estar aqui. Aí da igreja se me excluir. Ninguém merece estar no povo de Deus. Quanto mais os gentios. Quanto mais os gentios. Os gentios, irmão, Luiz já deixou claro, os gentios foram enxertados. O gentio, sendo Oliveira Brava, estava, ou melhor ainda, está até hoje, ainda assim se orgulhando. Até aqueles que não poderiam se orgulhar, se orgulham. Por quê? Porque o orgulho vem do coração pecaminoso. Então, como que essa desobediência dos judeus redundou em salvação dos gentios? É apenas porque eles estão recusando o evangelho e o apóstolo Paulo está indo para as sinagogas e então os judeus não querem ouvir, então o apóstolo Paulo vai para os gentios? Não é isso, vamos para Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 11, esse texto aqui foi exposto no começo da congregação pelo irmão Vinícius. Efésios capítulo 2. Efésios 2, do 11 em diante. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisos, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados. Como? Pelo sangue de Cristo. Então, quando os judeus estavam ali matando Jesus Cristo, qual era o intuito dos judeus? Matar Jesus Cristo. O que os judeus estavam fazendo? Eles estavam sendo desobedientes. É isso que os judeus estavam fazendo. Eles estavam sendo rebeldes. Eles estavam se recusando ao evangelho, mas o nosso Deus é soberano. Mas o nosso Deus é o único que consegue converter o mal em bem. O nosso Deus é o único que é soberano até mesmo sobre o pecado. De maneira em que ele não se contamina com o pecado. Quando os judeus estavam matando o rei agora, várias coisas estavam acontecendo. Várias coisas. E uma dessas coisas é os gentios sendo aproximados pelo sangue de Cristo.
É na cruz. Na cruz do Calvário é onde o gentil olha. O gentil não olha para Moisés. O gentil não olha para Moisés. Porque em Moisés ainda tem restrições para gentil. É em Jesus, na cruz, sangrando, morto, no seu último suspiro antes de morrer. É lá em que o gentil olha e ele vê que ele foi aproximado. Porque o Filho de Deus morreu para pegar o gentil, que antes era desobediente, que antes era chamado de incircunciso, que antes estava sem Cristo, que antes estava separado de Israel, que antes estava estranho às promessas. Na cruz, Cristo chama os gentios. Porque Ele é a nossa paz, versículo 14. O qual de ambos fez um, de judeu e de gentil. E é por isso que Romanos 11 não está ensinando de maneira nenhuma que existem dois povos, que Deus tem dois povos. Que Deus salva judeu de um jeito, Deus salva gentil de outro. Deus salva Israel de um jeito, Deus salva a igreja de outro. Por quê? Porque de ambos fez um. E o irmão Vinícius já mostrou que oliveira é apenas uma oliveira. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, né, por intermédio de Moisés. Destruindo por ela a inimizade, nós estávamos inimigos dos judeus. Nós éramos inimigos de Deus. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Quem estava longe? Gentios. Quem estava perto? Judeus. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos céus, e sois da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, a pedra que foi desprezada pelos judeus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. E é interessante porque o apóstolo Paulo, agora voltando para Romanos 11, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a desobediência deles, a desobediência de Israel, redundou salvação para os gentios. Na desobediência, Deus foi misericordioso com os gentios, por causa da desobediência deles. Aí faz sentido por causa da desobediência. Porque na visão dispensacionalista, esse por causa da desobediência é plano A, judeu. Ah, eles rejeitaram, então Deus vai para o plano B, gentios. Mas na visão escriturística o por causa da desobediência qual é a desobediência? Crucificar o Rei da Glória. Se Jesus não vem ao mundo, não vive e não morre na cruz, não há salvação. Não há salvação para o gentil. Não há salvação para o gentil. Como há em Cristo. Como há em Cristo, não há. Existem gentios que eram salvos na antiga dispensação. Sim, nós temos. Mas são pouquíssimos. Pouquíssimos. E ainda assim eles estavam à margem. Eles nunca poderiam dizer, eu sou filho de Abraão. Nunca. Nunca. E isso aqui já é algo para nos deixar de boca aberta. Mas o apóstolo Paulo continua no versículo 31. Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Olha o que Deus fez. Por quê? Nós falamos o quê? Que os gentios foram salvos por causa da desobediência dos judeus. Por quê? Porque os judeus crucificaram Jesus. Pois bem, mas Jesus, na cruz do Calvário, não estava salvando apenas gentil. Ele estava salvando o judeu também. Então a desobediência dos judeus redundou na salvação dos judeus.
Assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia, à vista da que vos foi concedida. Por quê? Versículo 32. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Chegou o momento que Israel achava que ele não precisava se relacionar com Deus pelo viés da misericórdia. E nessa arrogância espiritual é que eles matam o Rei da Glória. É assim que eles matam Cristo. Eu tenho a tradição. Eu tenho as leis farisaicas que me possibilitam cumprir a lei mosaica. Eu sei guardar o dia do Senhor. Olha, a tradição diz, eu tenho que andar tantos passos da minha casa. Se eu andar mais, eu quebrei o dia. A tradição diz para eu fazer isso, fazer aquilo. E o Rei da Glória diz o quê? Que eles estavam seguindo tradições de homens. Tradição de homens. É isso que eles estavam seguindo. Eles se agarraram tanto às tradições que recusaram Jesus. Na arrogância espiritual deles, eles se agarraram. E aqui não é para nós nos desembaraçarmos de tradição. Existe tradição boa e existe tradição ruim. A tradição boa é aquela que está de acordo com as Escrituras. Aquela que não mancha as Escrituras. Mas existe tradição ruim. Aquela que ignora as Escrituras. Aquela que vai contra as Escrituras. Essa tradição não deve ser seguida. Essa não. E é por isso que a palavra de Deus é a fonte de autoridade. Mas voltando para o texto de Romanos 11. Deus. E no final dessa sessão de Romanos, porque nós pegamos do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos um arcabouço doutrinário muito bem compacto, que no capítulo 12 em diante ele vai falar sobre vida cristã, praticamente isso, culto, dons, estado, fraco na fé, forte na fé, ele vai abordar outras questões. Mas do capítulo 1 ao capítulo 11, ele deixou bem claro, judeus e gentios são depravados. Judeus e gentios são pecadores. E depois dele colocar todo esse raciocínio da providência divina de rejeitar Israel, endurecer Israel, e por causa da desobediência de Israel, chamar os gentios, mas no chamado dos gentios ainda visa a salvação dos judeus, porque já foi exposto pelo irmão Vinícius e pelo reverendo Ricardo que nessa salvação dos gentios, um dos propósitos é colocar também os judeus em ciúmes. Chegará um tempo em que Deus tirará a escama dos olhos do israelita, e o israelita olhará para a igreja repleta de gentios, e olhará essas bênçãos que a igreja tem. Nós outrora tínhamos. Nós tínhamos essas bênçãos. E aqui nós não estamos falando de riqueza, nós estamos falando de bênçãos espirituais. E os judeus vão olhar e vão sentir ciúmes. E vão dizer, outrora Deus foi benigno conosco. E eles voltarão a ser povo de Deus. Como? Pela conversão a Cristo Jesus. Eles vão se converter a Cristo. Se acontecer deles conseguirem construir um novo templo e voltar a sacrificar animais, não significa que o endurecimento acabou. Porque ninguém será salvo por sangue de animal. Na verdade, isso é ofensivo a Deus. Isso é ofensivo. Então, Deus, a todos encerrou na desobediência, com o objetivo de usar a misericórdia para com todos. O irmão Vinícius expôs aqui que os homens conseguem de Deus basicamente duas coisas: justiça ou misericórdia. Todos aqueles que vão para o inferno conseguem justiça. Deus não é injusto com ninguém.
Todos que vão para o inferno sabem por que foram para o inferno. Eles sabem. E aqueles que estão no céu sabem que foram para o céu apesar deles. Foram para o céu não porque eram piedosos, não porque eram diligentes, mas a piedade, a diligência era resultado de uma coisa anterior, a salvação. A misericórdia sendo exercida na vida deles. E Deus, assim, encerrou todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E o apóstolo Paulo louva a Deus. Louva a Deus nesse plano magnífico que a mente humana não poderia elaborar. De tantas coisas. Do Filho ser crucificado, dos judeus serem endurecidos, dos judeus serem pisados pelo Império Romano, e depois pisados por templários, pisados por muçulmanos, pisados por alemães. Tudo, mostrando que, Lucas 21, que Jerusalém seria pisada, até que se complete o tempo dos gentios. Meus irmãos, a nossa fé é uma fé triunfante. Nós temos uma fé muito pessimista. E a gente consegue ser arrogante com o nosso pessimismo. E nós conseguimos também ser arrogantes com o nosso otimismo. Mas entre pessimismo e otimismo, a grande questão é as promessas de Deus, os dons e a vocação de Deus sendo revogados. Será que nós já vivemos a plenitude dos gentios? Tudo indica que não. Se tem plenitude dos gentios, ela há de chegar. Como será? Não sabemos. Os judeus vão se converter? Vão. Quando? Não sabemos. Não sabemos. O que nós sabemos? Que apesar ou independente da nossa visão quanto aos últimos dias, Deus nos chama a ser fiéis, a sermos fiéis. E Deus nos chama para que, independente de qualquer coisa, nós não sejamos presumidos em nós mesmos. A providência divina tirou essa rebeldia ou essa inimizade atualmente entre Israel e igreja, e cristão. A providência fez isso. Mas nós ainda somos arrogantes. Talvez não com os judeus. Qual era a desculpa de nós sermos arrogantes com os judeus? O que a igreja acusava os judeus para ser arrogantes com os judeus? O que os cristãos americanos falavam para serem arrogantes com os judeus? Eles mataram Jesus. E assim o judeu não era nem vislumbrado no evangelismo. Muitos cristãos não evangelizavam o judeu. Pois bem, hoje isso tem acabado. A gente ainda não evangeliza judeu, até porque nossa cidade tem praticamente não tem. Mas nossa arrogância continua. Nós achamos que determinado grupo de pessoas não merece ouvirem o evangelho. Talvez por questão ideológica, por posicionamento político, por questões familiares.
E nós nos colocamos numa arrogância achando que nós merecemos ouvir o Evangelho. Que nós vamos dominicalmente à igreja e merecemos ouvir o Evangelho. Nós não merecemos. Ninguém merece ouvir o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele foi dado a indignos. Ele foi dado a pecadores. Pecadores ouvem o Evangelho. São pecadores que anunciam o Evangelho. Nós podemos não entender os destinos da humanidade. Podemos ter dúvidas sobre vai haver grande tribulação, não vai haver grande tribulação. Jesus vai voltar na nossa geração, Jesus vai voltar daqui a 1000 gerações. Podemos ter dúvidas sobre isso. A Bíblia não é clara. Vai tudo melhorar, vai tudo piorar? É legítima a dúvida sobre essas coisas, é. Mas não é legítimo se calar na evangelização. O apóstolo Paulo dá essa mensagem aqui, já vislumbrando que os gentios não estavam se relacionando com os judeus, ou poderiam não se relacionar com os judeus. Assim também nós achamos que determinadas pessoas são como leprosos. Não sejamos presumidos em nós mesmos. Não sejamos. A teologia, ela não é para arrogância. A palavra de Deus, ela não é exposta para que saiamos, batamos no peito e falemos, entendi. Mas para que batamos no peito, não sejamos ousados, nem mesmo de olhar para cima e digamos, somos indignos, pecadores. Use, Senhor, esse pecador. Independente de qualquer coisa, meus irmãos, Deus está chamando os seus eleitos. Isso é certo. E Deus deu a honra de nós participarmos dessa grande comissão, em que Ele está chamando gentio e judeu. Nós queremos participar dessa honra ou não? Estamos calados de segunda a segunda ou estamos anunciando? Nosso parente está indo para o inferno e a gente está tudo bem, ou a gente é como o apóstolo Paulo que diz, a minha vontade é que eu fosse anátema pela salvação do meu povo. Ou para a gente tudo bem, deixa eles irem para o inferno, eu estou salvo. Cuidado, esse pensamento é um pensamento de não salvo. Um salvo se entristece com o pecado alheio. Ele se indigna, sim, se indigna, mas também se entristece. E nos entristeçamos, nos entristeçamos. Como Billy Graham, certa vez, andando no seu carro, olhou para Nova York da década de 80 e chorou, porque já não era mais aquela Nova York dos grandes avivamentos. Nosso país já não é mais o país como era antes. E nós estamos retrocedendo. Nós estamos nos acovardando. E nós nos apegamos a teologias equivocadas. Vai tudo piorar. Quando tem texto da Bíblia que não corroboram com essa visão. Mas é mais fácil ficar covarde e dizer, vai tudo piorar. Para que evangelizar? Quem é eleito vai ouvir. Para que se manter fiel? Não é assim, meus irmãos. Que sejamos nós os gentios que anunciam as boas novas. Porque aquele que crê na pedra que outrora foi e que até agora está sendo rejeitada, aquele que crê na pedra que é Cristo, não será confundido. Vamos orar?